Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui. Os 7 saberes necessários à educação do futuro. Este livro, ele foi escrito pelo Edgar Morin, né? Ele faz parte, né, de um grande projeto, um projeto mundial sobre educação. E esse autor, ele ficou, né, responsável por reunir aí informações importantes, informações relevantes para, né, apontar o que seria aquilo que é mais importante, aquilo que é mais necessário para essa educação do futuro. Esse livro aqui já é a segunda edição. A primeira publicação dele foi, deixa eu só confirmar aqui, essa segunda edição aqui, ela é de 2011, tá? E o projeto inicial, ele é do início do século 21, né? Então, ele é do início dos anos 2000. Foi um grande investimento do autor, né? Um grande investimento intelectual, a gente percebe aqui que ele pesquisou muito para falar sobre isso, e algo interessante, né, que ele fala aqui sobre a propósito de uma biografia, e aí ele fala que seria até impossível falar, né, da onde ele tirou tanto conhecimento, da onde ele, né, construiu todas essas percepções aqui. E quando a gente fala de educação do futuro, a gente percebe que nesse livro aqui o autor buscou trabalhar assim, num aspecto bastante geral, bastante global, daquilo que a gente entende, né, daquilo que nossa sociedade entende enquanto educação, e aí a gente percebe que ele fala sobre tudo, né, num âmbito bastante geral e ao mesmo tempo em algumas especificidades que são tão importantes, que são tão relevantes, né, obviamente que são tão necessárias a essa educação. Então, o livro, vou falar um pouquinho da estrutura do livro, como é que ele está dividido. Né? Então, o Edgar, ele, né, organiza o livro assim, numa coerência temática e, ao mesmo tempo, relacionando, às vezes, num capítulo, ele volta num outro capítulo, né, num capítulo anterior, para reforçar aquele entendimento. Então, o livro está dividido em, né, como o próprio título já diz, 7 saberes. E aí ele tem 7 capítulos. E cada um desses capítulos são recheados de informação, e a gente percebe, assim, a interdisciplinaridade das várias áreas do conhecimento, né? Então, a gente percebe, né, justamente o investimento do autor, né, que trabalha com a sociologia, com a história, com a filosofia, e presenteia a gente aqui com esse maravilhoso livro. No capítulo 1, ele vai falar sobre as cegueiras do conhecimento, erro e a ilusão. Né? E aí ele vai trabalhar com alguns pontos importantes, né, que ele acredita ser importante, que a gente nós enquanto sociedade, não devemos errar em determinadas situações, porque já são conhecidas, né? Já são elementos que a própria ciência ela já identifica. Né? Então, o capítulo 1, o calcanhar de Aquiles do conhecimento. Então, ele vai falar de alguns erros que acontecem e que vão continuar acontecendo em alguma medida, porque nós somos seres humanos, mas é um alerta que não há necessidade de tanto, né? Então, nós temos os erros mentais, os erros intelectuais, os erros da razão e as cegueiras paradigmáticas, né? Então, aqui ele vai falar sobre vários momentos em que a gente se engana, a gente acha que está enganando o outro, que a gente tenta criar narrativas para confirmar uma coisa que não tem, né?
sentido. Então, assim, e serve também como um conselho, né? Porque não vai beneficiar ninguém, né? A enganação ou a auto-enganação, o que ele chama de cegueiras do conhecimento, no final das contas, ele é um empecilho, né? Para a própria sociedade, para a própria educação. Aí ele, no tópico 2, o imprint e a normalização, né? Depois ele vai falar do inesperado, e aí ele vai falar da incerteza do conhecimento. E eu acho muito importante, né, esse primeiro capítulo falar sobre a ciência, né, sobre as cegueiras do conhecimento e como que a ciência ela se estrutura para ser um elemento da sociedade que a gente possa ter determinados graus de confiança, né? A própria ciência ela diz que ela própria faz perguntas e a tentativa de encontrar respostas ou as respostas que são encontradas, elas têm ali elas são baseadas em evidências, né? E a própria ciência ela deixa assim muito claro que tem um grau de verdade, um grau de relevância, porque está baseado em evidências, mas não existe uma verdade absoluta. Muda-se os tempos, muda-se costumes, muda-se práticas, né? O próprio contexto histórico, ele vai mostrando, as coisas elas vão evoluindo com a nossa própria prática, a própria ciência, ela vai se especializando, ela vai se atualizando, e as coisas não é que elas deixam de ser verdades, né? Mas elas começam a apresentar também outras evidências. E isso é importante, né? Então, assim, negar a ciência é um grande erro, justamente porque a ciência ela não se apresenta como uma verdade absoluta. Muito pelo contrário, ela nos leva a fazer perguntas e a buscar respostas baseadas em evidência, baseadas em fatos, baseados em elementos que possam ser experimentados, né? Então, o capítulo 1 é maravilhoso, muito interessante, é bastante reflexivo, leva a gente a pensar, né, na importância que a gente tem de entender que não existem verdades absolutas, mas a ciência ela busca o nível máximo ou o maior grau de acerto a partir das evidências, a partir daquilo que ela pode verificar, experimentar, né? Então, não é bom, não é para nossa sociedade, não é algo valoroso, não é algo que vai trazer algum proveito negar a ciência, né? E claro, olhar para ela sempre com esse olhar investigativo, o olhar da pesquisa, o olhar buscando evidências, buscando elementos. Por isso que fazer pesquisa é tão importante, né? Investir em pesquisa, investir em conhecimento, investir em educação. No capítulo 2, os princípios do conhecimento pertinente, né? Isso aqui é muito legal, né? A pertinência do conhecimento. Aí ele traz o contexto, né? E aí ele vai falar o global, as relações entre o todo e as partes. Isso que eu acho muito importante, eu acho uma sensibilidade, né? Nós somos seres sociais, mas nós somos seres individuais também. Somos únicos de um ponto de vista mental, psíquico, e ao mesmo tempo nós somos sociais, nós vivemos em sociedade, nós produzimos, vivemos melhor, né? Conseguimos avançar em muitos aspectos quando estamos em grupo, né? Em alguns momentos nós precisamos estar sozinhos, porque nós também somos seres individuais, mas nós também nos constituímos ao longo do processo histórico em seres sociais, né? Em seres que avançam a partir das experiências dos outros, a partir de experiências da comunidade. Ele vai falar sobre o complexo, o multidimensional. No tópico 2, ele vai falar sobre a inteligência geral, né? Então, assim, pensar o global, pensar o individual, tudo isso é muito importante, né? No capítulo 3, ele vai dizer ensinar a condição humana, né? Eu acho que esse capítulo faz a gente refletir muito sobre isso, porque
quando a gente busca o conhecimento, a gente começa a ter alguns entendimentos equivocados, né, do que é ser humano, né? Nós não somos seres superiores na natureza, ao ponto de achar que não fazemos mais parte da natureza. Isso é um grande equívoco, isso é um grande erro, né? E aí, esse capítulo faz muito a gente pensar o quanto nós fazemos parte da natureza, fomos e somos constituídos da natureza, daquilo que é cósmico, daquilo que é poeira do espaço, sabe? Poeira do Big Bang, poeira das estrelas, sabe? Aquela frase do Carl Sagan, muito, muito legal, né? Que ele diz, olha, se a gente parar para analisar a constituição, né? Daquilo que o corpo humano é constituído, a gente vai verificar, a gente vai encontrar evidências, né? Que nós somos constituídos de partes importantes, né? De minérios, de minerais, sabe? Então, isso assim, esse capítulo me fez muito pensar nisso, né? Então, ele traz aqui a condição cósmica, a condição física, a condição terrestre, a condição humana, né? Então, ele vai lá no global, né? Ele vai naquilo que é mais amplo, né? Daquilo que nós conhecemos, e aí ele vai afunilando, né? Até se constituir naquilo que nós somos enquanto espécie, né? Espécie humana. E ele vai além, e aí ele vai dizer daquilo que o ser humano é constituído, né? Ele vai dizer, nós somos constituídos daquilo que é global, e aí ele vai afunilando isso, e ele vai trazer isso para unidualidade, tá? Que é o humano do humano. Então, ele parte lá do geral, do global, e vai afunilando isso até chegar no circuito indivíduo, sociedade e espécie, né? Olha só que profundo que é isso. Eu me entender enquanto indivíduo, eu me entender enquanto ser social, aquele que vive em sociedade, aquilo que melhora, aquele que evolui, aquele que progride em sociedade. E aí eu penso enquanto espécie, né? Enquanto ser terrestre que vive, né, nesse planeta, que habita, que existe e que só é possível a vida, né, porque esse planeta ele está estabelecido de tal maneira que é possível existir vida e que essa vida, né, ela pulsa. Então, é muito reflexivo, pessoal. Realmente, assim, quando eu entendo que é um pesquisador, que é uma pessoa, assim, muito sábia, né, que tem muito conhecimento e que bebeu de várias fontes. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma leitura bastante filosófica, uma leitura bastante histórica, bastante sociológica, é uma leitura, assim, também psicológica, sabe? Em vários momentos eu me peguei pensando, nossa, isso aqui faz tanto sentido dentro da sociologia, e aí o contexto histórico, aí o contexto filosófico, dos conhecimentos filosóficos. Então, assim, realmente o Edgar Morin, eu acredito, assim, que é uma pessoa muito sábia, né, e que mergulha nos vários conhecimentos humanos, né, nas várias áreas do conhecimento, e faz nessa interdisciplinaridade, essa transversalidade, e ele escreve de uma forma que, ao mesmo tempo, tem uma profundidade de conhecimento baseado em várias áreas, né, do pensamento humano. Ao mesmo tempo, é uma escrita que nós conseguimos absorver, entender, interagir com ela. Pelo menos foi essa a minha percepção, né, da leitura deste livro. Aí nós temos aqui o capítulo 4, ensinar a identidade terrena, né? E aí ele vai falar, né, ele fala novamente, né, volta novamente a um contexto global, um contexto planetário, e aí ele vai falar historicamente do legado do século XX,
né? E aí ele vai falar dos vários momentos em que o conhecimento foi utilizado de forma indevida, das guerras, o quanto que o potencial e a capacidade do conhecimento humano pode ser utilizado de modo a causar dano à própria espécie, né? A causar dano aos seres humanos, ao ambiente onde vive, à natureza, né? E aí ele vai falar desses perigos, né? Dos perigos que o conhecimento é como se fosse assim, o conhecimento na mão de pessoas que não têm interesses solidários, né? Interesses em uma educação do futuro, mas sim em algo muito mais voltado para princípios não éticos, né? E aí ele vai falar da morte da modernidade, né? Porque a ciência, ela também, ao longo do tempo, ela foi muito observada, muito verificada como algo que traria, né, a modernidade, como algo que vai produzir um ser humano mais evoluído e tudo mais. E aí a gente percebe essas contradições, ao mesmo tempo que a ciência produz realmente, por exemplo, medicamento que salva vidas, por outro lado, vai criar também outros tipos de medicamentos, outros tipos de drogas, né? Que nós sabemos que todos os medicamentos são drogas, né? Então, assim, vai produzir um tipo de droga que não necessariamente vai fazer bem ao ser humano. Então, assim, tem essas contradições, né? Então, acredito que nós percebemos a ciência como um elemento fundamental no nosso avanço enquanto sociedade, na melhoria da nossa vida, melhoria das relações, mas eu acredito que quando ele fala de ensinar, né, essa identidade, essa percepção que nós somos seres sociais, que nós somos seres comunitários, que nós somos seres também, né, que necessitamos da solidariedade para viver em comunhão, viver em sociedade, né, eu acho que isso faz parte também. E aí, no terceiro tópico do capítulo 4, ele fala a identidade e a consciência terrena. Né? Então, essa consciência daquilo que eu, né, uma espécie, um ser humano, um sujeito, dos potenciais que eu tenho enquanto inteligência e, né, essa identidade e essa consciência de que eu sou, né, uma parte dessa era, né, desse planeta, desse grupo social, dessa espécie que é a espécie humana, desse contexto que é a própria natureza. E aí no capítulo 5, enfrentar as incertezas. Eu acho que isso tem a ver com tudo aquilo que a gente, né, vem construindo ao longo do tempo. A todo momento a gente percebe quanta contradição nós temos naquilo que a gente faz, naquilo que a gente acredita, o quanto que a gente, às vezes, lutando por um ideal, a gente acaba passando por cima de outras coisas que não justifica, né? Então, para você fazer aquilo que é certo, às vezes você acha que tem que fazer alguma coisa que é errada para fazer aquilo que é certo. E na verdade não, né? Não é assim que funciona, pelo menos não é assim que deveria funcionar. Né? Algumas estruturas, elas são fundamentais nas nossas relações. E não é porque vai me beneficiar ou vai beneficiar alguém que eu gosto que eu vou fechar os olhos, eu vou aceitar. Né? Então, assim, enfrentar as incertezas eu acho que faz parte, né, do nosso contexto mesmo. Então, o tópico 1 é a incerteza histórica, como eu já disse para vocês, é algo que nós vivenciamos o tempo todo. Um mundo incerto faz parte da nossa trajetória, né? A incerteza do conhecimento, né? Ele vai falar da questão ecológica, né? Daquilo que é fundamental, é urgente a gente pensar essa questão, o desafio e a estratégia. No capítulo 6, ele vai falar sobre ensinar a compreensão, né? E aí ele vai falar do bem pensar, vai falar da ética da compreensão, né? Então, a compreensão ética e a cultura planetária.
Então, todo esse contexto em que o ser humano está inserido, né, onde ele se insere, onde ele está inserido inevitavelmente, né, ele é um ser da natureza. A natureza o constitui, né, e ao mesmo tempo ele faz parte dessa natureza. Ele não pode negar a natureza como parte importante da sua própria existência, né? Então, quando a gente não cuida da natureza, desse bem que é tão precioso, desse bem que é tão importante pra gente, né, pra nossa própria sobrevivência, né? E o capítulo 7, a ética do gênero humano. E ele vai falar sobre, nossa, são pautas, assim, importantes, são tópicos fundamentais. Pessoal, desculpa aí se deu uma balançadinha, que o meu fofinho, meu gatinho tá aqui, e aí ele é muito carinhoso, né, mãe? Né? Fica aqui desse lado, tá bom? Deixa a mamãe terminar de gravar o vídeo. O capítulo 7, a ética do gênero humano, né? E aí ele vai falar sobre a democracia e complexidade, o futuro da democracia. Ele vai falar sobre a humanidade como destino planetário, né? Ele vai falar o circuito indivíduo-espécie, ensinar a cidadania terrestre. Então, quer dizer, nossa, tanta coisa que a gente precisa aprender, é tanto conhecimento que nós ainda precisamos produzir, né? As gerações futuras, a nossa própria existência enquanto espécie, ela depende muito do tipo de conhecimento, do tipo de futuro, do tipo de... ele veio ver a mamãe, né? Depende muito do tipo, né, de educação, né? Depende muito do tipo de grupo social, de pessoas que nós estamos educando, de pessoas que nós estamos criando para esse novo século, para essa nova era, eu não sei, né? Ele escreveu isso aqui, né? A obra foi entregue ali no início dos anos 2000. Então, nós temos aí 20 anos, né, da produção desse livro, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. E assim, é uma luta diária, né? A gente não vai conseguir do dia para a noite, né? Mas nós precisamos fazer isso pelo bem da nossa, sabe, do nosso bem mais precioso, né? Pelo bem global, né? E individual, né? Se a gente quiser continuar existindo, a natureza precisa continuar existindo, a nossa casa precisa continuar existindo, né? E só lembrando, né? A Terra, ela é redonda, tá? Nós temos muitas evidências para isso. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram aqui da minha resenha do livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, deixa um joinha. Se tiver alguma pergunta, quiser fazer, né, levantar alguma discussão de algum dos capítulos ou de alguma coisa assim que vocês acharam interessante, fiquem à vontade, podem, né, comentar aqui abaixo. E é isso. Tchau!